Vou começar com uma pergunta. Quem aqui é líder? Bem, a gente precisa primeiro começar entendendo o que é liderança. Conduzir pessoas é complexo. Conduzir a si mesmo é o primeiro desafio. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Então, para a gente entender primeiro o que é liderança, é importante a gente entender que toda liderança, primeiro, precisa ser autoliderança. Não existe um líder que não se lidera. Se você não consegue liderar a si mesmo, como você vai liderar a uma equipe? Como você vai liderar a uma empresa? Como você vai liderar a uma família? E aí eu quero repetir a pergunta. Quem aqui é líder? Opa! Melhorou bem a quantidade de líder aqui, hein? E essa galera que não levantou a mão, o que é? É o quê? Ah, tá em preparação para a liderança, entendi. Então, tem uma galera aqui que não sabia que era líder, que acabou de descobrir. Tem uma galera aqui que já sabia que era líder. E tem uma galera que vai se descobrir líder hoje. Mas é importante a gente entender que a liderança é um processo e que a gente pode se desenvolver como líder. Às vezes as pessoas falam assim, ai, não, mas eu sou muito tímido para liderar. Não existe isso. Né? A liderança ela é treinável. Essa daqui era eu. Essa foto aqui ela foi tirada no ano de 2014. Eu era professora. Fui professora de Química e Física por 13 anos. Entrei na faculdade de Química para trabalhar em outra área, pensava em trabalhar em indústria e tal. Mas, gente, se eu não consigo ficar ali em cima de um negocinho ali parada para dar uma palestra, vocês imaginam eu dentro de um laboratório esperando titular alguma coisa? Não dava, eu batia papo no laboratório. E não dá, um químico não pode ficar batendo papo no laboratório. Durei 5 meses dentro de uma empresa. Não conseguia trabalhar com a questão da liderança dentro da empresa, as pessoas me liderando. Né? Eu tinha muita dificuldade em lidar com os líderes. E aqui, eu achava que eu era líder. Né? Eu tinha ali minha sala de aula, montava meus projetos. E eu sempre escutei falar que eu era líder, desde criança. Sabe aquela criança que é ela que decide com o que vai brincar? Aí olhavam assim para mim, a gente vai brincar do quê? Aí eu falava do que a gente ia brincar. E no grupo que eu não falava do que a gente ia brincar, eu não brincava, eu trocava de grupo. Será que eu era líder mesmo? O que eu era? Mandona. Eu era muito mandona. Nos trabalhos de escola, eu que liderava. Mentira, eu que mandava. Eu mandava todo mundo fazer e quando as pessoas não faziam, eu fazia sozinha. Por quê? O meu perfil é um perfil executor. Se me der uma tarefa para fazer, não importa o nível de dificuldade, eu vou fazer essa tarefa. Se você me perguntar, Priscila, você sabe fazer tal coisa? A minha resposta sempre é: não sei, mas vou descobrir e te entrego. Esse é um perfil que eu só descobri depois com autodesenvolvimento. Bem, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Priscila Queiroz, irmã do Carlos Queiroz. E como ele já tinha dado um spoiler para vocês, eu já tinha pensado em falar isso, ele falou antes. Me desenvolvi como vendedora, como palestrante, como mentora, ainda na infância. Com 6 anos de idade, eu me tornei vendedora. Vendedora de pão de queijo. E eu era conhecida na cidade de Jales como a menininha do pão de queijo. Eu não sabia, mas ali eu já estava me desenvolvendo como uma empresária que eu sou hoje. Ali, naquelas vendas, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, por exemplo... eu vou dar um exemplo para vocês, veio aqui na minha mente agora. Quando eu comecei a vender pão de queijo, eu falava assim, compra um pão de queijo para me ajudar. Sabe aquela carinha de criança, de coitada? De dozinha. Depois eu descobri que aquilo ali não conectava tanto quanto eu dizer sobre meu propósito. Eu estou aqui vendendo pão de queijo para ajudar minha mãe. Minha mãe faz faculdade, minha mãe trabalha. Tal. Gente, quando eu comecei a contar meu propósito, eu comecei a ser a menininha do pão de queijo querida.
Não a coitadinha mais, mas aquela menina admirada que vendia seus pães de queijo para ajudar a família. E também parei de despertar o olhar de dó nas pessoas que achavam que a minha mãe estava explorando a minha e o meu irmão, porque não era isso que ela fazia. Ela trabalhava muito. E o nosso trabalho era para ajudar a desenvolver a nossa família. E deu super certo. Ali foram desenvolvidos 2 grandes empresários. Lá em casa, eu, tão pequenininha, fui uma das primeiras pessoas a aprender a lidar com real. Eu vendia pão de queijo em cruzeiro, mudou para moeda, e aí eu trabalhava, vendia em banco, em fórum, o pessoal me ajudou, me ensinou a transformar o dinheiro. Não é um grande aprendizado na vida? Então, ali, eu descobri que eu não era essa coitadinha. E quem sou eu? Hoje eu sou palestrante, sou mentora, psicoterapeuta, treinadora e empresária. Né? Juntando tudo isso, eu sou empresária. Fui professora por 13 anos e descobri que ali eu estava afogando o meu potencial, que eu estava abafando todo o meu potencial. Porque dentro de uma escola, dentro do sistema público, eu tinha que seguir algumas regras que o meu sonho era muito maior do que aquilo. Então, estava difícil me manter num lugar onde eu estava tendo que trabalhar ali pequenininho, quietinha, seguir as regras. E aí eu falei para vocês, né, que nem sempre eu fui líder, eu era mandona. Quando eu descobri que eu era mandona, eu fui trabalhar para entender. Então, hoje, eu sou Black Belt, Yellow Belt e Green Belt em liderança. Esses treinamentos são treinamentos de alto impacto, treinamentos imersivos que te transforma em líder, um líder de verdade. E todos esses treinamentos, primeiro, treina a si próprio. Então, por exemplo, o Black Belt, ele é um treinamento 100% de autoliderança. Lá nesse treinamento, a gente aprende a liderar a nossa mente, a liderar o nosso coração. Depois, quando a gente vai para o próximo, que é o Yellow Belt, a gente aprende a trabalhar em equipe. E aí, no dia desse treinamento, eu falei assim, falaram, quem aqui quer ser o líder da equipe? Eu pensei, vou ficar bem quietinha aqui, que dessa vez eu não vou ser líder, né? Vou aprender. Aí, todo mundo virava assim, ó. Porque, gente, tem sim as pessoas que têm a essência para a liderança, que todo mundo olha e pensa assim, essa daí vai fazer nossa equipe vencer. Principalmente se estiver valendo ponto, né? E depois a gente foi para o próximo treinamento, o Green Belt, e aí no Green Belt colocou a gente só com gente conhecida. Tinha um monte de gente no treinamento, aí juntou todo mundo que se conhecia, porque daí o bicho pega, gente. Liderar gente que a gente não conhece é mais fácil do que liderar gente conhecida. Sabe lá dentro de casa? Que acontece uma coisinha assim, você explode. Mas lá na rua acontece uma coisona desse tamanho e você sorri e ainda pede desculpa? Pois é. Liderar quem a gente conhece é uma dificuldade ou um desafio maior. O TL 360, que é um treino de liderança para qualquer tipo de liderança. A gente pode trabalhar em qualquer área que a gente quiser. E depois, mentorias pessoais para desenvolver o que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, que é a mentalidade. Então, hoje nós vamos trabalhar em 7 pilares fundamentais para uma liderança de excelência. Eu quero que, no final dessa palestra, vocês já tenham habilidades para se trabalhar lá dentro da empresa de vocês na segunda-feira. Quando vocês chegarem lá dentro, vocês já vão ter olhado para essas habilidades aqui para desenvolver isso dentro da empresa de vocês. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? A autoliderança, o perfil comportamental, a visão sistêmica dentro da empresa, inteligência emocional aplicada à liderança, mentalidade do gestor, a comunicação e feedback de alta performance e vamos fazer dinâmicas para destravar aí a liderança de vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Já um slide cheião aqui. Eu vou até vir aqui para o cantinho para eu acompanhar junto com vocês. Então, quando eu falei para vocês assim, de perfil, dentro da empresa de vocês, existem 4 principais perfis de pessoas. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão tanto entender quem são vocês, quanto quem são as pessoas dentro da empresa de vocês, combinado? Vocês vão olhar para as equipes, conforme eu for falando, vocês vão fazendo a identificação de quem é cada um lá. Então, vamos começar pelo perfil executor.
Vamos lá. Então, o perfil executor. Quem é o perfil executor? É um perfil que não tem paciência para detalhe, resolve o que ninguém quer resolver, é rápido, é prático e é focado em resultado. Então, o executor, ele funciona assim. Qual que é seu nome? Renata. O executor funciona assim, ó. Renata, eu preciso que você me entregue, até o final do dia, um relatório sobre XYZ. O que a Renata faz? Gente, pode o mundo estar caindo. A Renata vai pegar esse relatório e ela vai fazer daquilo a vida dela. Enquanto a Renata não terminar o relatório, ela não faz mais nada. Pode falar com a Renata, que ela não vai nem te ouvir, porque ela quer entregar o que foi pedido para ela. Se no meio do caminho der uma tempestade, cair tudo, e alguém falar, Renata, vem aqui ajudar a limpar, ela vai falar, não, eu tenho que entregar o relatório. Essa é a executora. Quais são os pontos fortes dela? O ponto forte é que ela faz tudo o que pede, faz rápido. Qual que é o ponto fraco? O que precisa ser olhado? Dentro da empresa, o executor ele pode deixar passar alguns detalhes que seriam importantes. Então, o executor entrega as coisas, às vezes, com um pouquinho de erro. Por quê? Porque ele não prestou atenção a esses detalhes. A função dele, a missão dele era fazer. Fazer o quanto antes. Quem aqui se identifica como executor? Maravilha. Agora vamos para o próximo perfil. O perfil comunicador influente. Dentro de alguns testes, esse perfil ele é chamado de gato. Por quê? O gato ele é todo amistoso, amorosinho, ele faz amizade ali com todo mundo, ele tem o jeitinho dele. Esse perfil aqui, influenciador, é aquele perfil do funcionário, ou de você mesmo aí, que gosta de trocar uma ideia, de bater papo, sabe? Você pede para fulano, você leva tal coisa em tal setor? Aí ele vai, só que lá ele fica. Aí conversa, troca ideia, é uma pessoa muito amigável, sabe? Faz amizade com todo mundo, conversa bastante. E dentro da empresa, o que a gente pode olhar? Ó? É extrovertido, são pessoas boas para vendas, é um entusiasmado, motiva a equipe. Então, se falar assim, estou pensando em fazer uma confraternização. Ah, fala para o gato, gente. O gato vai juntar todo mundo, que é o perfil influenciador, tá? Ele vai juntar todo mundo, ele vai montar festa, ele vai fazer da melhor forma. Agora, pede para ele fazer o relatório. Vai demorar, gente, porque ele vai falar assim: eu preciso coletar dados. E ele vai começar a andar pela empresa coletando os dados para fazer o relatório dele. Nessa, eita, esse relatório demora. Aí ele vai falar, mas até o final do dia não dá para entregar na sexta, porque o final do dia está muito, muito perto. O que é bom dentro desse perfil? O perfil gato, ou perfil influenciador, ele é um perfil que ele é bom para as questões de desacordos dentro da empresa. Sabe quando as pessoas estão tendo conflitos, tal? É a pessoa que ela é amiga de todo mundo. Então, ela é maleável. Com ela é mais difícil de brigar, porque ela é maleável. Ela vai falar as coisas do jeito que você quer, ela vai fazer de tudo para te agradar. E o desafio com o gato é fazer ele trabalhar sentado quietinho. Quem aqui é gato? Eita, que tem um monte de gatinho aqui. Então vamos lá, depois a gente vai entender com quem a gente coloca quem, tá? Porque tem um jeitinho da gente misturar as pessoas que fica maravilhosa a empresa. Então vamos para o próximo perfil, o analista, que é um conformista. Ele é lógico, técnico, preciso, gosta de planilhas e dados. Eu digo que esse daqui é o que eu tinha que ser, se eu quisesse ser química de verdade. Tinha que ser essa pessoa aqui, ó, analista. Gosta de sentar ali, analisar a situação e fazer tudo acontecer dentro da conformidade. É muito importante esse perfil para dentro da empresa, por quê? É a pessoa que gosta do processo, é a pessoa que faz a adequação do processo. Então, ó, eu preciso fazer a minha empresa entrar dentro de alguma regulamentação aí. Conseguir algum ISO, alguma coisa. Esse perfil dentro da empresa vai te levar rapidinho para conseguir o que você precisa. Porque ele vai fazer a adequação. E vai fazer rápido também, porque ele se foca naquilo ali que tem para fazer. Quem aqui é analista? Olha, alguns analistas. Então, vamos para o próximo, que é o planejador. Gente, o planejador, ele é calmo,
ele é paciente, ele é consciente, ele dá suporte, então ele ajuda no clima da equipe. Se o pessoal está alvoroçado, vai chegar lá o planejador e vai falar: calma, a gente precisa organizar isso daqui. E aí ele vai começar a fazer todo o planejamento de como esse negócio vai fazer para acontecer. E muitas vezes, como um perfil ali para melhoria, ele vai só planejar. Ele vai planejar muito bem, só que não vai executar. Esse perfil, ele é muito bom para você usar dentro da empresa também, por exemplo, no RH, no departamento pessoal. Ele é muito bom para fazer, estruturar assim, propostas futuras, para você crescer com a sua empresa usando esse planejador. Quem aqui é planejador? Gente, nós temos um planejador. Ó, é importante a gente entender o quanto se tem de planejador no mundo, hein? E toda empresa precisa dos 4 perfis. Talvez você tá lá achando que tá com um probleminha dentro da tua empresa, precisa resolver. Talvez você esteja com 4 gatos dentro da empresa, com 4 executores. E o executor, gente, eles são bicudo, né? Então, todo mundo quer fazer, não vai dar certo. Aí eu coloco lá todo mundo planejador, coloco 4 planejadores. A empresa vai andar? Não vai andar. Eu coloco 4 analistas, a empresa vai andar? Por isso, toda empresa precisa saber o perfil dos seus funcionários. A minha empresa é Eupresa. Se você é Eupresa... Gente, eu esqueci de ligar esse trem aqui. Lembrei agora que eu relei. Deixa eu ligar. Não sei nem se o povo lá está ouvindo. Pronto. Se você é Eupresa, você vai precisar de uma outra empresa para gerir partes da sua empresa. Para trabalhar com algumas coisas que você não vem dando conta. Para quê? Para a sua empresa crescer? Ou você vai querer ser miudinho para sempre? Ai, mas se a empresa crescer, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai dar dinheiro. E tendo dinheiro, a gente contrata alguém para dar o trabalho para esse alguém e a gente descansa. Não é isso? Então, se a sua empresa cresce, se você chega num nível que tem muito trabalho, quanto mais trabalho você tem, mais famílias você ajuda, mais pessoas você contrata para dentro da tua empresa. E quando você for contratar, você chama a Priscila, fala: eu preciso contratar aqui uma pessoa, eu preciso agora de um executor. Porque influenciador a gente já tem demais aqui dentro dessa empresa. Porque se você é Eupresa, muito provavelmente você é um influenciador. Tá? Os empresários, eles têm uma característica marcante de influenciador. Era aquele aluno na escola que não ficava sentado, que tinha amizade com a sala inteira. Sabe aquele aluninho que deu trabalho na escola? Ele é empresário hoje. Por quê? Ele era essa pessoa, de amigos, de contatos. Então, ele foi para a vida, assim, ele tentou lá trabalhar com um chefe e tal. Aí ele falou assim: ai, quer saber? Deixa eu montar meu negócio aqui, fazer do meu jeito. E aí ele foi fazer do jeito dele. Não pode passar, não. Eu mesma passo, né? Peraí. Por isso, toda empresa deveria conhecer o perfil dos seus colaboradores. Quando a gente sabe quem é cada um dentro da engrenagem, a engrenagem vai girar e a empresa vai dar certo. Né? A empresa precisa estar alinhada. A gente precisa ter esse alinhamento de equipe para a gente conseguir fazer o negócio acontecer. E aí eu trouxe para vocês 3 exemplos de liderança, que muito provavelmente vocês já ouviram falar. Primeiro, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um exemplo que liderou pela presença e coerência. O que Cristo dizia, ele fazia. O que ele pensava, o que ele pregava, era feito por ele também. Então, a coerência dentro de uma liderança é importantíssima. Cristo tinha algo que muitas pessoas têm vontade de ter. Ele ouvia uma coisa que não estava legal para ele, mas ele respirava e dali ele tirava um ensinamento. Ele não brigava com as pessoas, ele ensinava. Como, gente? Com amor, com carinho. Dalai Lama, ele foi um exemplo para a gente de liderança interna. Foi ele que trouxe um pouco da visão de você
parar de pensar muito e sentar e respirar. Sair dessa correria louca. E ele foi um exemplo, então, de autoliderança, da liderança de si próprio. E ele também passou isso para frente. E o Steve Jobs, uma liderança pela visão, inovação e coragem de romper padrões. Quem aqui tem coragem de romper padrão? Tá todo mundo fazendo do mesmo jeito. Você vai lá e faz diferente. E aí alguém vem e fala assim para você: isso daí não vai dar certo, não. Aí você fala: vai. Não, não vai, porque todo mundo faz desse jeito. Gente, eu aprendi um negócio com a minha mãe que eu não sei se vocês aprenderam. Será que vocês aprenderam? Ela me ensinou que eu não sou todo mundo. Vocês aprenderam? Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Então você não vai. Esse aprendizado, gente, a gente tem que levar para a vida. Olha que coisa boa que a gente aprendeu. Você não é todo mundo. Você teve uma ideia, faz. Ah, mas todo mundo faz de outro jeito. Que bom para todo mundo. Eu vou ser inovador. Eu vou fazer de uma maneira diferente. E muitas vezes a maneira inovadora, além de dar certo, ainda inspira outras pessoas a fazerem depois do seu jeito. Então, para de querer ficar copiando os outros, tá? Não precisa copiar ninguém. Veio a ideia na cabeça, executa. Esses líderes tinham um estilo diferente, mas eles tinham uma coisa igual. Antes de liderar o mundo, eles lideravam quem? A si próprio. E aí eu quero saber de vocês. O que é, então, essa tal de autoliderança? Vamos ver se vocês têm autoliderança? Vai fazendo checklist aí na cabeça. Dominar o próprio ego. O que é dominar o próprio ego? Chega alguém, eu vou dar um exemplo disso. Chega alguém e fala assim para você: ah, seu careca. Aí, você está ali com umas falhas no cabelo, você está incomodado com a careca, e aí alguém te chama de careca. Aí você reage. Eu não sou careca. As entradas aqui, ó, no meio da cabeça. Você sabe por que você reagiu? Chega em você e fala assim: achei que você deu uma engordada. Aí você nem engordou. Mas você ficou tão nervosa com aquilo, tão nervoso por quê? Porque é um assunto que te incomoda. Aí você fala: o que você está falando aí? Que eu tô... Gente, isso é com você. Agora, se chegar em você e falar alguma coisa que não tem nada a ver com você, chegar em você e falar assim: olha, fiquei sabendo que você roubou isso, isso e isso. Aí você vai falar: imagina, isso daí é conversa, jamais. Nem pega em você, porque não está em ressonância com nada que está dentro do teu ego. Entende que isso daqui é ego? Eu só reajo quando pega em alguma coisa dentro de mim? Se não estiver dentro de mim, não pega. Eu vou tranquilamente me posicionar. Então, por defesa, a gente já se entrega. Toda vez que você se irritar com alguma coisa que foi dita para você, pega que é seu, leva para casa e reflete. Porque já estava dentro de você. Ninguém tem o poder de te tirar do sério. Ai, mas a Maria me tirou do sério. Mentira. Foi você que permitiu que a fala da Maria te tirasse do sério. Porque no seu ego já tinha alguma coisa instalada. Cuidar da criança interna. O que é a criança interna? A criança interna, eu gosto desse assunto, mas hoje eu não vou poder aprofundar nele. O que é a criança interna, gente? Nós crescemos, porém, a criança que fomos um dia vive dentro de nós. Nós nunca vamos deixar de ser criança. Por quê? A nossa estrutura, a maioria do que a gente responde hoje na vida adulta, foi criada do 0 aos 7 anos. Dentro de uma vertente da psicologia mais antiga, tá? Hoje, a gente já fala de formações de memórias na barriga da mamãe e, numa versão ainda mais, num movimento ainda mais atual, a questão de memórias, a gente já fala de memórias transgeracionais. Então, são aquelas memórias que passam de uma geração para outra geração. Nas memórias transgeracionais, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre tive muito medo de cobra, mas eu fui criada na cidade. Tudo de cimento, não tinha por que ter medo de cobra. Da onde vem esse medo de cobra, gente? Mamãe foi criada na roça.
Vovó foi criada na roça. Eu, quando fui gerada, estava dentro da barriga da minha avó. Sabiam disso? A nossa mãe, quando é gerada, por volta de 6 meses de idade, são formados todos os óvulos dela. E nós estamos lá dentro da barriga da vovó. E aí a gente passa a vida inteira da nossa mãe até o dia de nós sermos concebidos dentro dela. Somos uma célula. Essa célula, como todas as células do nosso corpo, vai captando as informações. Então, vai trazendo memórias. Muito do que a gente vive hoje está na nossa criança interior, mas também na criança interior dos nossos pais. Dessas células que a gente trouxe com a gente. Então, liderar a criança interior é resolver suas questões de criança. Às vezes você teve uns problemas lá na escola, de que falavam de você, de que às vezes fazia cochichinho assim, ó. Você não pode ouvir ninguém cochichando hoje que você já acha que é sobre você. Então, a gente precisa olhar para isso. Responder com consciência e não com reatividade. Quando alguém falar com você, a primeira resposta que vier é reatividade. Então, o que a gente precisa olhar nesse momento? Respira fundo. Conta até 10. Se 10 for pouco, conta 20, 30. E se você não tiver certeza de que o que você falar vai ser para edificar ou para resolver, você fica quieto. E aí, depois, em outro momento, você vem e resolve esse assunto. Ser exemplo e não imposição. Então, fulano, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Aí você senta e vai jogar no celular. Liderar é exemplo. Vocês precisam vender mais. Vai vender. Mostra. Fulano, você não está vendendo bem. Chama a pessoa e leva ela para mostrar para ela como é feita essa venda, ao invés de mandar ela fazer. Entende a diferença de mandar e liderar? Então, a gente lidera pelo exemplo. Gerenciar as emoções. Tive um problema sério lá em casa. Estou indo trabalhar. O problema sério lá de casa vai junto para o meu trabalho? Quem aqui vai? Quem aqui trabalha em família? Trabalha em família? Gente, o clima na empresa muda quando o clima de casa mudou? Muda, não muda? O que a gente precisa tomar cuidado? De resolver os problemas da casa antes de sair de casa. E, para isso, a gente precisa seguir uma coisa básica, que é bíblica, inclusive. Não vai dormir com o problema por resolver. Acalma o coração e depois resolve esse problema. Quando você for dormir, você já vai dormir com o problema resolvido, para no outro dia vocês não levarem isso para dentro da empresa. Famílias que trabalham juntas, esses problemas dentro da empresa podem derrubar a empresa. Imagina o funcionário, o marido e a mulher brigando, e aí é o chefe também. Olha a confusão, gente. Então, resolvam as questões antes. Saber falar e saber ouvir. O que é saber ouvir? Quando eu falo com outra pessoa, quando eu faço uma pergunta para a pessoa, essa pergunta, eu não posso já ficar aqui formulando. A pessoa está falando comigo e eu já estou formulando o que eu vou responder. Isso não é saber ouvir. Saber ouvir é ouvir o que a pessoa tem para dizer até o final e, depois disso, você se colocar ou se posicionar. Se você está sempre formulando o que você vai dizer quando alguém está falando com você, você não está sendo um bom ouvinte. Ser firme sem ser agressivo e cobrar com propósito e não com raiva. Sabem a diferença de ser firme e ser agressivo? Sim? Não? Talvez? Vocês estão aqui? Tá todo mundo aqui? Tá? Sabem a diferença de firme e agressivo? Eu não estou entendendo. Vocês sabem, eu não sei. É nem. Vai lá e faz. Eu estou sendo firme ou eu estou sendo agressiva? Por favor, Renata, você pode fazer isso para mim? Posso. Até que horas você me entrega? Estou sendo firme ou agressiva? Muito obrigada, Renata.
Então, eu espero isso até o horário combinado. Entende a diferença? O nome disso é comunicação não violenta, CNV. Esse, inclusive, é um dos treinamentos que a gente dá em empresas, né? Porque dentro da liderança, a gente precisa saber comunicar sem violência. Poxa vida, deixa eu enxergar seu nome. Natália. Poxa vida, Natália, você não faz nada direito, né? Será que a Natália vai ficar chateada? A Natália vai começar a pensar, nada? Eu fiz isso, isso e isso, eu fui para casa, levei o serviço, eu faço de tudo por essa empresa. Vocês acham que a Natália vai voltar a trabalhar no outro dia do mesmo jeito? Natália, essa tarefa que você me entregou não está boa. Você poderia refazer? Qual é o prazo? Até amanhã a Natália vai refazer. Natália, eu confio em você. Você tem feito um excelente trabalho dentro dessa empresa. Vocês acham que a Natália vai refazer esse trabalho bem feito, gente? Com certeza. Então, isso é a comunicação não violenta. Ai, Pri, eu não sei se eu sei ser assim. Você sabe. Se você não sabe, você tem que aprender. Por que você tem que aprender? Porque o bom líder vai liderar pelo exemplo. Ah, mas é que eu estava nervoso. Para, não dá desculpa. O seu nervosismo não é desculpa para maltratar ninguém. Lembre-se sempre disso. Ai, mas a gente tem que ver que, às vezes, a pessoa está com um problema em casa. A gente até pode ver, mas o problema da casa de cada um precisa ser resolvido na casa de cada um. Certo? Então, aqui, nós vamos falar da hierarquia dentro de uma empresa, da ordem e do pertencimento. Então, toda empresa é um sistema. E, como todo sistema, precisa existir regras ou leis. E existem 3 leis que são importantíssimas para uma empresa. E a ordem, a hierarquia e o pertencimento. O que diz aqui a ordem? Cada pessoa tem o lugar certo, cada pessoa tem uma função, e a gente não vai acumular coisas. Então, eu contratei, deixa eu ver seu nome? Michele. Eu contratei a Michele para fazer o financeiro da minha empresa. E aí, eu contratei também a Olenice, e a Olenice vai fazer as vendas da minha empresa. Financeiro, venda, tudo a mesma coisa. É? Não. Só que daí teve um belo dia que o financeiro não pôde ir. Aí eu falo para a pessoa de vendas, olha, quando você terminar as vendas, eu vou pedir para você planilhar isso daí, fazer as notas para mim e mandar até o final do dia. Tá certo isso, gente? Não. Quem foi contratado para fazer uma coisa tem que fazer. Ai, gente, mas dentro da empresa você tem que estar à disposição e fazer tudo. Não. Você não tem que estar à disposição e fazer tudo. Porque se você começar a fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Tem gente que fala assim, eu faço 4 coisas ao mesmo tempo. De que jeito? Tudo mal feito. Tudo mal feito a gente consegue fazer até 10. Se você quiser um funcionário de excelência, contrate o seu funcionário, diga o que ele vai fazer e você é o primeiro a respeitar isso daí. Aí tem gente que fala assim, mas não custa, né, passar um café. Não custa desde que tenha sido combinado que essa pessoa vai ser a pessoa que passa o café. Agora, se você não contratou a pessoa para passar o café, vamos dizer que você contrata para a tua empresa um engenheiro. E aí não está tendo muito serviço de engenharia. Aí você pede para o engenheiro começar a passar pano no chão. A gente está respeitando a ordem? Ah, mas ele tem que fazer. Se quiser ficar na empresa, tem que fazer o que tem para fazer. Né? Essa pessoa precisa ir embora, então. E buscar um lugar onde tem a função que ela está habilitada e qualificada para fazer. A ordem é a gente respeitar. Dentro da ordem, eu vou voltar nela depois. Eu vou falar primeiro da hierarquia. A hierarquia não é superioridade. Isso é muito importante a gente entender. Tem gente que fala assim, eu sou o dono, eu mando aqui. Isso não é hierarquia. A gente precisa entender que hierarquia é o respeito. Dentro da empresa, é igualzinho na família. O dono da empresa é o pai, a dona é a mãe. Aí, quem foi o primeiro funcionário ali ser contratado é o filho mais velho. O segundo funcionário é o filho ali mais novo. E depois vai até chegar no último funcionário. Se dentro da empresa aparecer um cargo novo e eu vou dar para uma pessoa uma oportunidade, para que pessoa da empresa eu tenho que dar a oportunidade para ir para esse cargo novo que ganha mais?
para o mais velho. A primeira questão é dar para o mais velho. Vou te responder para o que for competente. Existe a competência, sim, só que competência pode ser desenvolvida. Então, se existe uma hierarquia e eu pego lá o que foi contratado há 6 meses e dou oportunidade para ele, sabe o que vai acontecer com o que está na empresa há 2, 3 anos? Vai murchar, vai desanimar, vai ficar revoltado. Então, a primeira coisa que eu tenho para fazer, se o mais velho não está totalmente capacitado para aquilo, eu vou chamar o mais velho e vou dizer para ele, existe uma oportunidade, é assim, assim, assim. Eu vejo que em você está faltando essa e essa habilidade. Você quer essa oportunidade? Tem gente que não quer, tá? Tem gente que quer fazer o que está fazendo e pronto, acabou. Se esse mais velho disser não, aí você passa para o próximo. Ai, mas o que chegou a 6 meses, ele é super qualificado. Mas a gente precisa respeitar a hierarquia, porque se você não respeitar, você vai quebrar a cadeia dentro da tua empresa. Porque aquele mais velho, ele tem autoridade sobre todos os outros funcionários. E ele vai chamar a galera e vai começar a falar. Ai, você viu o que fizeram comigo, que não sei o quê. E ele vai contaminar o clima da empresa. Entende como é importante essa questão da hierarquia? Já pensou a sua empresa contaminada por um erro seu? A gente precisa sempre dar honra. Então, hierarquicamente, a gente vai respeitar todo mundo dentro da empresa. Agora, eu preciso de uma função específica. Eu não tenho dentro da empresa. O que eu vou fazer? Eu vou contratar, porque para aquela função que eu preciso, eu não tenho dentro da empresa. Aí sim, eu posso trazer de fora. Porque ali dentro eu não tenho. E vamos supor, precisa de uma faculdade, precisa de um curso. Eu contrato do mercado, sempre deixando tudo claro para todos os funcionários. O pertencimento, todo mundo precisa fazer parte. Ah, eu vou dar ouvido só para quem está em cargo de liderança, eu vou dar ouvido só para... Não, todo mundo faz parte. A empresa não funciona se não tiver quem limpa, a empresa não funciona se não tiver quem cuida, todo mundo faz parte. E aí a gente volta ali na questão da ordem, que se você determinou que fulano, cada um vai fazer uma coisa, deixa tudo isso especificado. Escreve, faz os combinados, porque a mente ela falha. A gente pode esquecer com o passar do tempo. Então, escreve para você e escreve para manter o espaço do outro também. Bem, agora que nós falamos sobre liderança, perfil, autoliderança, eu quero mostrar para vocês, na prática, como a mentalidade de vocês influencia no resultado que você está tendo e no resultado dos seus funcionários. Então, eu vou pedir para todo mundo levantar, por favor. Levanta, dá uma mexida aí, que vocês já devem estar tudo duro de tanto ficar sentado. Mexe, sacode o corpo. E aí eu preciso que vocês tenham uma distância de um braço. Sim, ó, tem que ter uma distância de um braço entre um e outro. Maravilha. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a mentalidade, o poder que a mente de vocês tem. Tudo o que vocês precisam é seguir comandos básicos. Eu vou dar alguns comandos para vocês e vocês precisam seguir exatamente o que eu falar. Pula. Ai, que povo lindo! Não era para pular, não, gente. Eu tô brincando, é só para saber se vocês sabem responder comando. Não era para pular, não. É mais simples o que a gente vai fazer. O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão esticar a mãozinha de vocês para frente, vão juntar as duas mãos e vai deixar só o dedo assim, ó. Junta, gruda as mãozinhas, deixa só os dedos. Peraí, deixa eu mostrar. Isso, maravilha. Eu vou dar um comandinho básico para vocês. Vocês vão manter os 2 pezinhos fixos no chão, um pouquinho aberto, isso. E vocês vão girar só o tronco, o máximo que vocês conseguirem, tem que ter espaço para virar, tá? O máximo que vocês conseguirem, vocês vão girar o tronco de vocês, sem tirar os pezinhos do lugar. Quando vocês chegarem no ponto máximo que vocês alcançaram virando o corpo, vocês marcam que lugar é esse. Um objeto, uma pessoa, marca que ponto é esse. Combinado? Então, 1, 2, 3, girou. Muito bem. Marca o ponto e pode voltar. Agora, vou pedir para vocês abaixarem os braços,
fecharem os olhos, respirar fundo. E eu vou pedir para que vocês usem agora a imaginação. Então, feche os olhos ou olha para baixo, para o chão, que facilita o processo de visualização. Imagine agora você juntando as duas mãos, virando o seu braço e depois passando daquele ponto que você tinha ido. Você passou e você passou muito. Você fica muito impressionado com o tanto que você passou do lugar que você tinha ido anteriormente. Agora abre os olhos, junte novamente as suas mãos lá na frente, mantenha os pés, vira o braço e veja até onde você consegue ir. E aí, galera? Passou? Eita! Muito? O que foi isso? Vocês não tinham ido até o máximo de vocês, então? Não tinha ido até o máximo, né? Porque o nosso máximo, sabe onde ele está? Gente, o nosso máximo, ele está ali, ó, na nossa mente. A nossa mente é que manda. Sabe quando você fala assim, eu vou, a partir de agora, faturar 100 mil por mês. Aí eu acho que isso é o meu máximo. E aí, rapidinho, você bate. Porque você vai pegar os 100 mil, você vai dividir por 30, você vai ver quanto dá e você vai falar, é fácil. Oxe, vou sim. Aí, no mês que vem, você fala, já que eu faturei 100, agora eu vou faturar 150. E aí, você vai aumentando o seu faturamento aonde? Na mente. Depois que você aumentou seu faturamento na mente, o que você vai fazer? Vai colocar no papel, vai executar. E tem como o meu funcionário, Gessé, faturar mais, vender mais. Se eu falar, não, o Gessé, o máximo dele é 20 mil no mês. Gessé, 20 mil, depois ele vai tomar caipirinha na praia. Eu limito ele também. Gessé, esse mês, 200 mil, combinado? Fechou? Gessé, se você bater 200 mil, te dou aquela viagem para o Rio de Janeiro. Combinado? Eu vou trabalhar na mente dele para ele conseguir. Como? Com bonificação. Ai, mas eu vou começar a gastar com bonificação. Para de ser bobo. Você vai ganhar mais. Você ganhar mais, você vai pagar uma coisa para o seu funcionário ficar feliz. Certo? Pode sentar. Eu prometo que eu vou falar só mais 5 minutinhos, tá? Eu quero trazer para vocês a ideia de feedback. Alguém aqui dá feedback? Chega o chefe e fala assim, ai, eu preciso te dar um feedback. A pessoa já treme. Fala, o que eu fiz? Dentro das empresas falam que é feedcrawl. A pessoa já chega para maltratar. Então, o que é uma estrutura de feedback? Feedback não é crítica, não é bronca, não é despejar toda a frustração e não é ferramenta de crescimento. Não é chegar assim, Gessé, eu preciso te falar uma coisa. Você é um bom funcionário, você está aqui com a gente há 2 anos, mas... Gente, esse mais mata, não mata? Esse mais é para acabar. Olha a estrutura de feedback. O fato. Gessé, vamos falar sobre as vendas? Eu nem sei com o que o Gessé trabalha, gente. Estou aqui usando o Gessé de vendedor. O impacto. Na sua venda dos últimos meses, você tem feito X e tem impactado a empresa de uma forma Y. Se nós mudarmos A, B, C, nós vamos melhorar essas vendas. Como eu posso te ajudar a fazer isso? Do que você está precisando? Certo, Gessé. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos, a semana que vem, passar o dia inteiro visitando o cliente junto? Fechou, Gessé? Bora? Entende o que é feedback? Eu falo do fato, eu trago o que está acontecendo, eu oriento, eu me ofereço para ajudar e juntos nós chegamos numa conclusão do que nós vamos fazer. Isso é feedback. Todo o resto é bronca de pai e mãe. E dentro de uma empresa não cabe você agir como pai e mãe. Não cabe dar bronquinha em funcionário. Combinado? E nós vamos levantar de novo. Eu só queria falar do feedback sentado para vocês e a gente vai finalizar.
antes que meu irmão brigue comigo. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês respirarem fundo, levar o ombro de vocês assim, ó, lá na orelha. E quando soltar o ar, solta o ombro. Isso, mais uma vez, respira fundo. Leva o ombro lá na orelha. Isso, aí solta. E na última respiração, eu vou pedir para vocês puxarem o ar. E quando soltar os ombros, fecha os olhos. Primeiramente, eu quero que você traga aí na sua imaginação, na sua memória, a lembrança de um líder, de um chefe, talvez do pai, talvez da mãe que você teve, que gerava em você uma sensação de desconforto, que gerava em você uma sensação de que você não trabalha bem, de que você não vai conseguir. Talvez eu vou pedir para o pessoal aí no fundo fazer um pouquinho de silêncio para a gente fazer a dinâmica aqui. Talvez, quando você lembra dessa pessoa, dá até aquela sensação igual de novo. Isso, muito bem. Então, agora eu vou pedir para você, ainda de olhos fechados, trazer a imagem de um líder, de um gestor que você já teve, que era muito legal, que era muito positivo, que te motivava, te colocava para cima. Ou se você nunca teve esse líder, para você imaginar um grande líder, como, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo de Cristo. E se ainda não for o suficiente para o seu momento, o exemplo de líder que você gostaria de ser ou de ter. Uma pessoa que motiva, uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te faz crescer, que te faz ser melhor do que você é. Eu vou pedir para você ir melhorando essa sensação dentro de você, por imaginar você fechando uma meta. Essa meta ela pode ser profissional, ela pode ser pessoal, ela pode ser familiar. Nem todas as metas têm a ver com trabalho. Mas se você vende mais, se você fatura mais, você também consegue as metas pessoais. Então, agora, se imagine conseguindo aquele objetivo. Agora eu vou pedir para você se imaginar liderando. Então, veja ali seu funcionário, veja você mesmo, veja alguém da tua família precisando da sua ajuda. E veja a forma como você lidera, veja como você agora, sabe, dá uma orientação. Isso, muito bem. Essa sensação de conseguir é a sensação da liderança assertiva. Podem abrir os olhos. É bom, gente, sentir uma boa liderança? Sabe o que foi isso que a gente fez agora? A nossa mente está criando a nossa realidade o tempo todo. Não importa que eu só lembrei da pessoa que me liderou e doeu. Eu senti, não senti? Que você não seja esse líder que quando alguém deitar lá, ou quando alguém fechar os olhos para fazer uma dinâmica aqui, lembre de você. Traga você na mente. Que você seja o líder que quando uma dinâmica dessa acontecer e falar, traga um exemplo de liderança, lembrem de você. Não importa se a liderança é na sua casa, se a liderança é na sua empresa, ou se é só de olhar para você e falar, gente, como ela lidera a vida dela. Mas que vocês sejam essas pessoas que liderem a vida de vocês e a vida dos outros com excelência. Eu tenho um presente para vocês. A minha empresa trabalha com a adequação da NR01. Não sei se vocês conhecem, se vocês já sabem que as empresas precisam se adequar a partir do próximo ano à NR01. Nós trabalhamos com treinamentos corporativos, palestras, as palestras para todos os níveis dentro da empresa. Então, a gente adequa a palestra para a necessidade. Palestras para Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul.
E a reorganização do sistema comportamental da empresa. Então, pesquisa de clima, entender os funcionários, quem é cada um, colocar cada um dentro do seu setor correto, fazer ali toda a normativa em relação a funções dentro da empresa. E o meu presente para vocês é um e-book que tem todo o conteúdo do que nós trabalhamos aqui hoje e tem um teste para vocês saberem qual é o perfil comportamental de vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês? Esse QR Code vai levar para o meu Instagram. Nós vamos fazer aqui uma moeda de troca. Energia dada é energia recebida. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão me seguir no Instagram e vão me mandar um oi. Vai falar, Priscila, te conheci na palestra. E eu vou mandar para você, de presente, esse e-book para você depois fazer o teste. Talvez você queira fazer o teste com a sua equipe e ter todo esse conteúdo. Então, quem ficou aí tirando foto dos slides, nem precisava, porque o conteúdo está aqui todo aprofundado para vocês dentro do e-book. Gente, muito obrigada. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada ao Kaitai. Quem sabe quem é o Kaitai? Ele é o Kaitai. Muito obrigada ao Kaitai pelo convite.